Olá para todos! O que é o jejum de Daniel e como fazer? Antes, a pessoa que deseja jejuar precisa saber o que é o jejum e a finalidade. O jejum é uma prática de proveito espiritual. Jesus disse que existem demônios que só saem com jejum e oração. Mateus 17, 21. Jesus, no período em que foi tentado pelo diabo, ele estava em jejum. Lucas 4 e verso 2. Lá está escrito: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Nestas duas passagens já vemos que há algo para fortalecimento espiritual. Tanto que Jesus disse que tem demônios que só saem com jejum. E Jesus, o próprio Jesus, na condição de homem, ele teve que jejuar para enfrentar o diabo no deserto. É um período de sacrifício da carne. É um desligamento total da carne. Neste período, o cristão deverá estar ligado somente nas coisas espirituais, como orar, ler a Bíblia, ouvir e cantar hinos. O jejum é uma privação das coisas naturais do corpo, inclusive o sexo. Embora não seja pecado entre casais casados legalmente, mas é algo que satisfaz a carne. É para fortalecer o espírito e ter uma maior comunhão com Deus. Deve haver propósito. O jejum é algo agradável a Deus, mas em condições normais. Fora disso, a Bíblia diz que Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. Judiar do corpo a ponto de comprometer a saúde física não é algo que agrada a Deus, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não podemos destruí-lo. Pessoas que têm certos tipos de problemas de saúde deverá primeiro falar com o médico para ver se tem condições, deverá explicar, para ver se tem condições de fazer ou não fazer, ou fazer de forma parcial, conforme a sua condição de saúde. O primeiro jejum que Daniel fez foi não comer a comida do rei da Babilônia. Só comia vegetais e bebia água. Este jejum foi parcial. Daniel capítulo 1, verso 8, capítulo 1, verso 16. O outro jejum de Daniel durou 3 semanas, 21 dias. Neste jejum não comeu carne e nem comida saborosa. Daniel 10, verso 2 e 3. Muitos fazem o jejum de 21 dias, o chamado jejum de Daniel. Nesses dois casos houve propósito por parte de Daniel. A Bíblia não trata o jejum de Daniel como o mais poderoso. Muitos fazem o jejum de 21 dias, o chamado jejum de Daniel. Nesses dois casos houve propósito. A Bíblia não trata o jejum de Daniel como o mais poderoso. Existem outros tipos de jejum citados na Bíblia. Moisés e Jesus, por exemplo, jejuaram 40 dias. Mas houve uma intervenção espiritual, por parte de Deus, que uma pessoa não aguenta ficar 40 dias jejuando sem tomar água, pelo menos. Se ficar 3 dias sem tomar água, o corpo se desidrata. Existem 3 tipos de jejum. O jejum normal, que é a abstinência de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água. O jejum absoluto, abstinência de alimentos e de água. Este jejum não pode ir além de 3 dias, pois a partir daí o organismo se desidrata. Moisés e Elias fizeram o jejum absoluto por 40 dias, mas foi sob condições sobrenaturais. O jejum parcial é uma restrição de alimentos e não uma abstenção total dos alimentos. Seja o jejum igual ao de Daniel ou igual a outro qualquer, o que vai fazer valer é a fé e a obediência a Deus.
Eu já vi pessoas que fizeram o jejum de Daniel e saiu contando aí na mídia para ser notado e ficarem sabendo. Tinha até um pastor esses tempos atrás, que eu vi ele no Facebook, magrinho, eu até pensei que ele estava doente. É um pastor aqui do Paraná, que não vou citar o nome. E eu fui olhar lá, ler bem para ver o que estava acontecendo, e ele estava jejuando. Não sei, eu acho que era o jejum de Daniel, de certo, que era vários dias. Estava bem magrinho e debilitado. Então, geralmente quem faz esse tipo de jejum longo gosta de contar para ser notado. E isso é algo particular entre a pessoa e Deus. E não fazer igual o fariseu lá da parábola, que contava para tocar a trombeta para que todos ficassem sabendo que estava jejuando. E nem fazer cara de desânimo, né? cara de fome, para que todos fiquem sabendo. Isso é algo particular. É semelhante à oração no monte. Todos aqueles que vão orar no monte contam. Eu já vi na igreja isto. Eu fui no monte e fulano também foi. É só para poder contar, né? Tocar a trombeta para que os outros fiquem sabendo. Por fim corre o risco, né, de acabar perdendo tudo, né? Por tocar a trombeta. Então é isso aí então. Obrigado. Clique em gostei se gostou para ajudar a divulgar o vídeo. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.